Em 1976, o governo brasileiro assinou uma lei de 47 páginas sobre drogas. Em algum lugar entre o artigo 12 e o artigo 36, sem explicação, sem debate público, uma planta inteira foi riscada da existência legal brasileira. Não a coca, não o ópio, o cânhamo. Uma planta que os povos indígenas brasileiros já cultivavam antes de Cabral chegar. Que alimentou marinhas, vestiu exércitos e aqueceu motores por milênios. E que desapareceu do Brasil em silêncio. Se você chegou até aqui achando que vai ouvir sobre maconha, vai ouvir algo diferente. O cânhamo e a maconha são a mesma espécie. Mas como você vai entender até o final deste vídeo, tratá-los como a mesma coisa foi uma das maiores fraudes científicas do século XX. E o Brasil pagou por isso. Em combustível, em remédios, em décadas de pesquisa perdida. Esta é a história de como uma planta foi apagada e quem tinha interesse que isso acontecesse. Vamos voltar ao começo. Em 1941, um agrônomo brasileiro chamado Álvaro Werneck de Castro publicou um relatório pela Escola Superior de Agricultura de Viçosa. O documento tinha 84 páginas. O título era simples: O cânhamo no Brasil, possibilidades industriais. O que Werneck de Castro documentou naquelas páginas não era teoria, era dado. Dados de plantações experimentais no interior de Minas Gerais, onde o cânhamo crescia em solo brasileiro sem irrigação, sem defensivos, sem adubação. Crescia como o mato que é. O relatório dizia 3 coisas que não podiam ser ignoradas. Primeiro, os grãos do cânhamo têm mais proteína por quilo do que a soja, mais ômega 3 do que o atum, e podem ser consumidos crus, em óleo ou como farinha, sem processamento industrial. Segundo, o óleo extraído da semente do cânhamo era testado como lubrificante e como combustível de motor a diesel. Em 1941, com motores da época, funcionava. Terceiro, a fibra do caule do cânhamo é 4 vezes mais resistente que o algodão. E o Brasil, em 1941, importava algodão. Werneck de Castro terminou o relatório com uma recomendação ao Ministério da Agricultura. O governo federal deveria investir em plantações de cânhamo no Nordeste, como alternativa econômica ao algodão importado. Ele estimou que em 10 anos o Brasil poderia ser exportador de fibra técnica para a Europa. O relatório foi arquivado, não foi proibido, não foi contestado, não foi sequer respondido. Simplesmente nunca virou política pública. Álvaro Werneck de Castro continuou sua carreira, publicou outros trabalhos menores e morreu em 1971, 5 anos antes da lei que tornaria sua pesquisa ilegível, 5 anos antes do fim de qualquer possibilidade do que ele havia plantado se tornar realidade. Mas isso ainda não é a parte estranha desta história. A parte estranha é o que estava acontecendo no outro lado do Atlântico, ao mesmo tempo que Werneck de Castro escrevia seu relatório. Em 1937, 4 anos antes, um empresário americano chamado Andrew Mellon havia usado sua influência no Congresso dos Estados Unidos para aprovar a Marijuana Tax Act. A lei taxava qualquer transação envolvendo cannabis, incluindo o cânhamo industrial, com teor de THC próximo a 0, com impostos tão altos que tornavam o cultivo economicamente inviável. Andrew Mellon não era político, era banqueiro. E era o maior acionista da DuPont, a empresa que, naquele exato momento de 1937, havia patenteado o nylon, a primeira fibra sintética em escala industrial da história. O nylon substituiria a fibra de cânhamo no mercado global de cordas, tecidos e embalagens. Mellon também era tio da esposa do chefe do Departamento Federal de Narcóticos dos Estados Unidos, o homem que conduziu a campanha pública que associou o cânhamo industrial à delinquência, ao crime e à loucura. Quando Werneck de Castro publicou seu relatório em 1941, o mercado internacional de cânhamo já estava em colapso. Não porque a planta havia parado de funcionar, mas porque os países compradores estavam sendo, um a um, convencidos ou pressionados a abandoná-la. O Brasil resistiu por 35 anos, mas não resistiu para sempre. Em 1961, a Organização das Nações Unidas produziu a Convenção Única sobre Entorpecentes. Era um documento técnico que classificava substâncias controladas em categorias internacionais.
O cânhamo industrial, a variedade com menos de 0,3% de THC, a substância psicoativa, foi colocado na mesma lista 4 que a heroína. A mesma lista, o mesmo nível de controle. Quem participou da delegação que moldou essa classificação? Representantes de países que na época dominavam os mercados de petroquímicos, farmacêuticos sintéticos e fibras artificiais. O Brasil assinou a convenção. Por 15 anos, a lei brasileira ficou em zona cinza. Havia regulamentação, mas havia também cultivo experimental em algumas universidades. Pesquisadores ainda podiam trabalhar dentro de certas condições. Algumas indústrias ainda processavam fibra de cânhamo importada para uso em cordoaria naval. Então veio 1976. A Lei 6.368 foi chamada de Lei Antidrogas. Era a resposta do governo militar brasileiro à pressão internacional, em particular americana, durante a Guerra às Drogas declarada por Richard Nixon em 1971. Nixon precisava de aliados. O Brasil, sob ditadura militar e dependente de financiamento americano, era um aliado fácil de convencer. A lei criminalizou tudo: cultivo, transporte, posse, processamento. Cânhamo industrial e maconha, tratados como idênticos perante o Código Penal. Pena de 3 a 15 anos. Em uma única lei, o Brasil eliminou qualquer possibilidade de pesquisa agrícola, industrial ou médica com a planta. Os relatórios de Werneck de Castro foram para o arquivo morto. A ciência que ele havia construído, destruída por decreto. Mas aqui está o que nenhum livro didático conta. No mesmo ano em que o Brasil aprovava a Lei 6.368, a empresa DuPont registrava recordes de lucro com a venda de fibras sintéticas para o mercado latino-americano. A Monsanto expandia sua presença no Brasil com herbicidas e sementes patenteadas, para culturas que substituíam o cânhamo. E as grandes petroquímicas consolidavam posição no mercado de combustíveis brasileiros. Combustíveis que o óleo de cânhamo poderia ter complementado. Isso pode ser coincidência. O que não é coincidência é o que aconteceu na Suécia, na Holanda e no Canadá no mesmo período. Esses países se recusaram a tratar o cânhamo industrial como droga. Mantiveram cultivos regulamentados, continuaram a pesquisa e hoje são os maiores exportadores mundiais de proteína de cânhamo, de fibras técnicas e de CBD farmacêutico. Um mercado que em 2023 movimentou 6,4 bilhões de dólares no mundo. O Brasil importa esses produtos. Mas ainda não é isso que vai te deixar acordado esta noite. Existe um detalhe técnico sobre o cânhamo que a maioria das pessoas nunca ouviu e que muda completamente a forma de entender por que essa planta era tão ameaçadora. O cânhamo não precisa de terra boa para crescer. Ele cresce em solo degradado, em solo com excesso de metais pesados. E ao crescer, absorve esses metais da terra, num processo chamado fitorremediação. Depois de Chernobyl, em 1986, os cientistas soviéticos plantaram cânhamo ao redor da zona de exclusão nuclear para limpar o solo contaminado. Funcionou. Uma planta que não precisa de agrotóxico, que não precisa de terra fértil, que limpa o solo que outras plantas envenenam, que alimenta, que cura, que move motores e que qualquer pequeno agricultor pode plantar com investimento mínimo, sem depender de semente patenteada, sem depender de fertilizante importado. Essa é a planta que o Brasil proibiu por 47 anos. Agora você vai entender quem perdeu com isso e quem ganhou. O nome Álvaro Werneck de Castro não aparece em nenhum livro didático brasileiro. Mas em 1948, 7 anos depois de seu relatório sobre o cânhamo, ele escreveu um segundo documento, este nunca formalizado, encontrado décadas depois em um arquivo da Universidade Federal de Viçosa por uma pesquisadora chamada Cláudia Miller em 2009. Era uma carta, endereçada ao Ministério da Agricultura. Nela, Werneck de Castro relatava que havia recebido a visita de representantes de uma empresa americana. Ele não nomeia a empresa, mas descreve o logotipo como 2 triângulos sobrepostos em azul. Os representantes expressaram, segundo ele, preocupação cordial com as pesquisas que estavam sendo conduzidas com cânhamo no Brasil. Preocupação cordial. Werneck de Castro escreveu que os representantes não fizeram ameaças. Pelo contrário, ofereceram financiamento para outros projetos. Projetos com soja, com algodão convencional, com milho híbrido. Ele recusou. O financiamento para suas pesquisas com cânhamo foi cortado 2 meses depois,
Não por decisão ministerial explícita, mas por contingenciamento orçamentário. Cláudia Miller publicou sua análise desta carta em 2011 em uma revista acadêmica de História da Ciência. O artigo teve 14 citações. No mesmo ano de 2011, o Brasil importava 340 milhões de dólares em fertilizantes sintéticos da empresa que havia sucedido a DuPont como líder do mercado agrícola global. Mas a história não termina em derrota total. Em 2019, após 43 anos de proibição absoluta, a Anvisa aprovou o primeiro produto derivado de cannabis para uso medicinal no Brasil. Não foi o governo que empurrou essa mudança. Não foram as empresas farmacêuticas. Foram as mães. Centenas de mães de crianças com epilepsia severa, crianças que não respondiam a nenhum medicamento convencional disponível no mercado, mas que paravam de convulsionar com óleo de CBD. Mães que foram ao Supremo, que foram à Anvisa, que foram ao Congresso, que usaram câmeras de celular para documentar o que acontecia com seus filhos. Uma a uma, elas derrubaram as barreiras legais que por décadas haviam bloqueado qualquer pesquisa séria com a planta. Em 2023, o Brasil deu mais um passo. Autorizou o cultivo de cânhamo industrial para pesquisa em condições controladas. Não para o pequeno agricultor, não para a indústria nacional de escala, mas um passo. E nesse mesmo 2023, o Canadá, que regulamentou o cânhamo industrial em 1998, exportou 1,2 bilhão de dólares em produtos derivados da planta. 25 anos de vantagem. 25 anos de pesquisa, de infraestrutura, de mercado construído, enquanto o Brasil criminalizava o mesmo produto. A conta desses 25 anos não aparece em nenhum PIB oficial, mas ela existe. Em cada campo que poderia ter produzido proteína sem agrotóxico, em cada motor que poderia ter rodado com menos petróleo, em cada paciente que esperou décadas por um medicamento que a ciência já conhecia há gerações. Então, por que o Brasil proibiu o cânhamo? A resposta direta: porque assinou um tratado internacional moldado por interesses industriais, não por evidências científicas. Porque estava sob um governo militar que precisava de aprovação americana. Porque em 1976 não havia mães com câmeras de celular para documentar o que acontecia. Mas a resposta mais honesta é outra. O Brasil proibiu o cânhamo porque países que controlam o que você planta, controlam o que você compra. Fibra sintética em vez de cânhamo. Combustível fóssil em vez de biocombustível vegetal. Anticonvulsivantes patenteados, em vez de óleo de uma planta que qualquer agricultor poderia produzir no quintal. Isso não é teoria da conspiração. É o modelo de negócio mais bem-sucedido do século XX. E ele funcionou, por décadas, em escala global, com o respaldo de tratados internacionais, assinados por governos democráticos e ditatoriais com a mesma facilidade. O que muda quando você entende isso não é que você passa a desconfiar de tudo. O que muda é que você percebe que as escolhas que moldaram o mundo em que você vive não foram feitas por acidente. Foram feitas por pessoas específicas, com interesses específicos, que entenderam antes de todo mundo o que acontece quando uma planta não precisa de patent, não precisa de agrotóxico, não precisa de intermediário. E quando você entende isso sobre o cânhamo, começa a se perguntar: quantas outras plantas passaram pelo mesmo processo? Quantos outros relatórios estão em arquivo morto em alguma universidade federal, escritos por pesquisadores que receberam preocupação cordial de representantes cujo logotipo não conseguimos identificar? O herbário vai tentar responder isso, uma planta de cada vez. Álvaro Werneck de Castro plantou cânhamo no interior de Minas Gerais em 1941 e mediu cada grão, cada fibra, cada litro de óleo extraído. Ele não sabia, ou talvez soubesse, que estava plantando em terreno proibido. Há algo no ato de cultivar uma planta que o mundo decidiu esquecer, que é, em si, um ato de memória. Como se a terra soubesse guardar o que os arquivos não conseguem guardar. O cânhamo ainda cresce, em todo lugar onde a lei permite e em muitos lugares onde ela ainda não permite. Algumas plantas são muito difíceis de apagar. Se você quer saber qual planta vem a seguir no herbário, está nos comentários. Eu leio todos.